Prezado amigo e irmão Padre Emerson, Padre Tiago, amigo e irmão, na lavagem dos pés dos nossos fiéis irmãos e irmãs das nossas comunidades aqui da paróquia da Catedral. Prezados irmãos e irmãs, Quinta-feira Santa, antes da festa da Páscoa, quer dizer, Jesus é a última noite dele. Ele vai passar em vigília, acordado, orando, suando sangue e lutando contra Satanás, a tentação, lá no Horto das Oliveiras. Mas ele vence a tentação e diz: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus nos convida nesta noite a também vigiar com ele. Amanhã, sexta-feira, é o auge, o centro, o ápice do mistério pascal, a paixão. Claro, faz parte do ápice, além da paixão, a noite de hoje da instituição da Eucaristia e a ressurreição no domingo. Mas o fato é que, portanto, a Eucaristia é memória que Jesus prepara e deixa como sacramento para a igreja antes da sua morte na cruz. Portanto, a Eucaristia é em vista da paixão, também da nossa paixão, da nossa Páscoa com Cristo. Mas não só a Eucaristia está para a paixão, mas está sobretudo para, vencendo com Cristo todas as grandes tentações que nos atingem, nos ferem, nos matam, nos destroem, vencendo com Cristo as tentações e na força de Cristo, nós também, morrendo com Ele alcancemos a ressurreição. Portanto, a Eucaristia também está para a nossa transfiguração, passando pela paixão. Então, aqui diz assim: era antes da festa da Páscoa, quinta-feira à noite. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vão prestando atenção. Nenhum de nós nasceu para ficar para sempre neste mundo, no tempo, no espaço, na matéria. Não é difícil de entender isso, ao menos intelectualmente. Nenhum de nós nasceu para ficar para sempre dentro do útero materno, por exemplo. O útero é importante, sem dúvida alguma. Mas o útero tem o seu tempo. O tempo do útero se dá no parto, ou seja, na saída, Êxodo, Páscoa. E aí, estando dentro do útero, nós não temos como imaginar, mesmo que Deus quisesse nos revelar tudo a respeito do outro lado da nossa vida, toda a potencialidade que vai desenvolver depois do parto, ainda que um pai e uma mãe se esforçassem muito para explicar com toda a tecnologia que nós temos hoje, para a criança que está lá dentro, não adianta. Ela não nasceu para ficar para sempre lá. Ela precisa, ela mesma, acabando o tempo do útero, passar pelo parto, mesmo que seja difícil. Ficar, permanecer é morte. Partir, sair, fazer Páscoa é vida. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai.
tendo amado os seus que estavam no mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos cuidar de criar, estabelecer, construir vínculos de amor, de paz, de alegria entre nós, porque é isso que é eterno. Amou-os até o fim, até a cruz. Estavam tomando a ceia da Páscoa do Antigo Testamento. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, prestemos atenção. Jesus, sabendo que o Pai o amava, o ama, nunca deixará de amar. E o Pai colocou tudo nas mãos do seu Filho unigênito. Tudo quer dizer, todo o amor, todo poder para nos salvar. Tudo em suas mãos. E que de Deus tinha saído o Cristo, assim como nós. Qual é a nossa origem? Nossa origem é na maravilha da criação. Deus criou a principal maravilha da criação. Somos nós, os seres humanos. Saímos dele, possuímos o DNA dele. Jesus, sabendo que de Deus tinha saído e para Deus voltava, foi por isso que ele se encarnou, para nos mostrar a nossa dignidade de filhos, nossa origem, para nos mostrar que não nascemos para ficar para sempre aqui, porque nós temos um destino infinitamente maior e mais profundo do que, por enquanto, nós conseguiríamos entender. Isso ele vai dizer mais para frente aqui para Pedro. Pedro, por enquanto, você não está entendendo, né? Mas se esforça, continua se esforçando que mais tarde você vai entender. Então Jesus, sabendo que de Deus tinha saído, para Deus voltava, de fato, depois da ressurreição, vem a ascensão, 40 dias depois. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: agora não entendes o que estou fazendo. Ele não entende não só aquele momento específico ali, ele não entende a essência de Jesus, a identidade, a vida e a missão de Jesus. Ele não entende o sofrimento de Jesus, a cruz de Jesus. Por isso, até lá no último minuto, ele vai negar. Não. E desse aí eu não sou discípulo, não. Negou 3 vezes. Senhor, tu me lavas os pés? Assim, aqui se manifesta uma decepção de Pedro, parecida com aquela quando Jesus anunciou pela primeira vez justamente sua identidade, sua vida e sua missão. Jesus tinha perguntado: quem dizem que eu sou? Identidade, né? Pedro tomou a frente e falou: tu és o Messias, tu és o Cristo. Ninguém tem dúvida disso. Os sinais que o Senhor faz, o Senhor é o Messias. Mas qual é a missão desse Messias? Aí é que mora o problema. Pedro tinha na cabeça uma ideia sobre Deus. Aí que mora também o nosso problema ainda hoje. Tinha na cabeça uma ideia sobre Jesus. E Jesus tinha que ser, para ser verdadeiro, de acordo com a cabeça dele.
Jesus não podia ser aquilo que realmente é. Pedro se decepciona. Está vendo de onde muitas vezes vêm as decepções que nós temos ao longo da vida? É quando nós imaginamos e a realidade tem que ser do jeito que nós imaginamos, senão eu nego, senão eu me decepciono. E isso vale para marido, mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, padre, freira, e isso vale para tudo. O que é a igreja para mim? O que é a comunidade? O que é fé? Nós precisamos tomar muito cuidado. É aí que entra o lava-pés, é aí que entra a humildade. Se eu acho que já sei tudo, é que nem Pedro aqui, não. O Senhor não vai me lavar os pés, não. O Senhor é o Messias, o Senhor é rei. O Senhor não pode me lavar os pés. O que Pedro tem na cabeça? Aquilo que muitas vezes acontece ainda hoje conosco. É o ter, o poder e o prazer. Na cabeça de Pedro, Jesus era o rei, o Messias, e esse rei Messias vai vencer todos os inimigos de Israel, todos os outras autoridades, vai se estabelecer como rei. Ora, todo rei tem que ter um palácio. Então, na cabeça de Pedro, ter poder e prazer. Ele pensava, era por isso que ele estava seguindo Jesus. Pedro é muito espontâneo, muito sincero. Numa certa altura ele perguntou para Jesus: Senhor, largamos tudo por causa do Senhor, estamos colocando toda a nossa esperança no Senhor, o que nós vamos ganhar? Essa espontaneidade de Pedro, sim, o ajudou a também ouvir, meditar, sobretudo depois da cruz e depois da ressurreição, e a se converter. Pois é, Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele. Por quê? Porque ele estava almejando um dia ter toda a mordomia que um rei tem, inclusive escravo para lavar os pés, para servir, para tudo, né? Então, na cabeça de Pedro, falou: puxa vida, mas agora que eu estava pensando ter ganhado na Mega Sena, agora que eu achei, agora vem essa conversinha aí de lavar os pés. O que é isso? Isso às vezes acontece conosco na nossa vida. Puxa vida, agora que eu me tornei adulto, eu não posso fazer o que eu quero? Seminarista, não é? Que almeja ser padre, tem todo um caminho difícil, longo, e quando está chegando lá na ordenação, meu filho, padre que não é diácono, antes da ordenação, padre que não é diácono, primeiro tem que ser diácono, e sempre diácono. Depois sim, primeiro tem que aprender a lavar os pés, ser humilde, servir. Poder na igreja é serviço. E aí muitas vezes acontece isso. Tá bom, que nem Pedro, tá bom, não, eu dou minha vida pelo Senhor. E depois de padre esquece de ser diácono. Não, eu sonhei tanto, agora que eu cheguei lá, eu não posso usufruir. É isso que se passa na cabeça de Pedro. Então Jesus diz: se eu não te lavar, aqui não fala os pés, mas fala só: se eu não te lavar, não terás parte comigo, não terás comunhão comigo. Como lá, quando Pedro se decepcionou com Cristo, que anunciou que tinha que morrer, e Pedro falou: não, o senhor não pode morrer, e fique tranquilo, nós não vamos deixar ninguém chegar nem perto do Senhor. E ele ouviu de Jesus: sai de mim, Satanás, você pensa como os homens e não como Deus. Quer dizer, não tem comunhão comigo, não tem comunhão comigo. Se eu não te lavar os pés, aliás, agora não entendes o que estou, mais tarde compreenderás.
Pedro falou: tu nunca me lavarás os pés. Esse nunca aí é que faz a diferença. Mas ele não permaneceu firme nesse nunca. Negou, mas depois acabou. Ao contrário de Judas, que sim, Iscariotes, infelizmente, permaneceu nunca, não quis se converter, não quis mudar, não é? Abandonar o que ele imaginava que era o Cristo, que era Deus, para assumir o verdadeiro Deus, amor. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. E aí Pedro: Senhor, então não me lava somente os pés não, mas também as mãos e a cabeça. Pois é, prestaram atenção? Se eu não te lavar, o lava-pés nosso começou, quando foi que Jesus nos lavou os pés? E não só os pés, mas a mão, a cabeça, o corpo e a alma. Quando nós somos batizados. Se eu não te lavar, quem não é batizado, o batismo é a porta para chegar aqui no altar. E antes de chegar no altar, além do batismo, dessa purificação quer dizer, não é só externa, lavar o corpo, isso aí é simbólico. Essa purificação tem que ser de ideia, de mente e, portanto, de comportamento, né? O nosso lava-pés começou no batismo. O de Jesus começou na encarnação, e terminou na paixão. O nosso começa no batismo e termina na Eucaristia, na paixão com Cristo, na ressurreição com Ele. Bem. Então, quando Jesus conclui esta passagem, depois de ter lavado os pés, vestiu o manto, sentou-se de novo e disse: compreendeis o que acabo de fazer? Será que você compreende hoje? E eu? Compreendemos esse mistério? Somos chamados a compreender. E temos condições já de minimamente, suficientemente compreender. Compreendeis? E Jesus explica: vós me chamais de mestre e senhor. Na cabeça de vocês, eu sou o Messias. Eu sou mesmo. Na cabeça de vocês, eu sou o Filho de Deus, que foi o que Pedro declarou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E sou mesmo. Mas justamente por isso é que eu sou amor. Eu sou rei, mas o meu trono não é deste mundo. Eu sou rei, mas o meu poder não está no ouro, na espada, na violência, no ódio, na guerra. O meu poder está no amor, no amar, no sair, esvaziar-se de mim mesmo. Olha aí, o lava-pés de Deus em relação a nós é anterior ao nosso batismo e é posterior à nossa queda. Quer dizer que Deus é amor da criação, mas é muito mais amor na redenção, quando Ele se dispõe. Ele é tão fora de si. Deus não é um ego autocentrado, um eu em si mesmado, fechado em si mesmo. Se Deus fosse um eu fechado em si mesmo, não existiria nada. Nada. Porque o egomaníaco, o egocêntrico, o que ele pensa? Justamente isso. Eu me basto a mim mesmo. Eu sou o centro, eu sou o tudo. Não, Deus. Então, quando Jesus pergunta: compreendeis o que acabo de fazer? Ele vai declarar: vocês estão dizendo que eu sou Deus. Sou mesmo, filho de Deus. Sou mestre, sou senhor, sou rei. E dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quer dizer que nós, pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, nós devemos entrar num processo de ressignificação da nossa identidade. Quem sou eu?
E como eu posso me realizar como pessoa humana? Esse é o segredo. Por isso, o lava-pés de Deus, de Jesus aqui, nesta noite, revela a essência de Deus. Deus é amor, completamente voltado para o outro, o Filho, voltado para o Espírito Santo, um voltado para o outro, amor. Não é um eu, é um nós, comunhão de amor. E ora, nós somos filhos e filhas de Deus, possuímos o DNA de Deus, mas nós vivemos autocentrados. E apesar de depois do batismo, muitas vezes ainda ficamos ali, patinando, tentando, e nos frustrando, e frustrando os outros. É isso que Jesus quer que nós compreendamos, que quando eu saio de mim, eu não perco, eu ganho, porque eu, na relação de amor com o outro, é que eu vou ressignificar redescobrir a minha identidade e a minha vida, a minha comunhão, minha origem e também destino. O nosso lava-pés começa no batismo. Por isso, conforme está escrito, sobretudo Romanos 6, batismo, quando nós somos mergulhados nas águas do batismo, nós somos lavados, purificados, nós aceitamos morrer para as propostas egocêntricas do demônio. Você, rapaz, você pode tudo, você não precisa de Deus para nada e nem de ninguém. Seja você mesmo. Aceitamos morrer, renunciamos a Satanás, ao demônio, autor e princípio do pecado e as suas propostas. E qual é a proposta de Jesus? Então, nas águas do batismo, morremos para o homem velho, Adão, a Eva, vencido por Satanás. Vencidos por Satanás. E em Cristo, nós olhando para o Cristo, nós aprendemos a esvaziar-nos de nós mesmos, a sair, a nos libertar. Primeiro Egito, do qual nós temos que fazer êxodo, Páscoa, é o Egito do nosso ego. E isso leva uma vida inteira, não é fácil mesmo não. Se torna mais fácil quanto mais comunidade, quanto mais eu me abrir para aceitar os desafios da vida em comunhão, da vida em fraternidade e abandonar. Mas o lava-pés começa no batismo, passa pela crisma e chega na Eucaristia. Aqui, para participar da Eucaristia de forma frutuosa, eficaz, nós temos que aprender a lavar os pés. Temos que estar pelo menos em processo de luta com o nosso ego, em processo, porque já estamos antevendo aquela vida, aquele modo de pensar, viver, agir, aquele modo de morrer que se transforma. Nós estamos antevendo a vitória do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira. Portanto, ao nos aproximar da Eucaristia, só tem sentido se aproximar da Eucaristia para quem estiver nesse processo de vivência séria do batismo e da crisma. Ou seja, vivência séria de vida de comunhão familiar, comunitária, de compromisso com a solidariedade, de estar sempre mais preocupado com o bem do outro do que com o próprio bem. Amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. É dando que se recebe. Essa é a dinâmica de São Francisco de Assis, do Evangelho. É isso que Jesus está dizendo para você, para mim hoje. Deixa eu te lavar, deixa eu te purificar. Confie, você não vai se decepcionar se você colocar toda a sua esperança
nesse caminho que eu percorri e que eu estou convidando você, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, esvazie de si mesmo, tome sua cruz, vem, você não vai se decepcionar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.